Vamos para mais um estudo com o nosso professor Jesus, porque ele ensina com autoridade. O texto base para hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 51. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que estes os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que, ouvindo aquilo de João, o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, havendo achado aquele que quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante verás o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então, nós vemos nesse texto de hoje, Jesus, aqui ele está, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, né? Jesus está começando o seu ministério. Nós vemos que aqui bem no início, João Batista vê Jesus e 2 que seguiam João Batista começam a seguir Jesus. Então aqui os primeiros apóstolos que começam a seguir Jesus. Jesus está começando o seu ministério e está começando a chamar os apóstolos. Cada pessoa tem um chamado, está começando a chamar os apóstolos e começa a chamar primeiro 2 que seguiam João Batista, André, irmão de Pedro, depois começa a chamar Pedro, vem Natanael, vem Filipe. Então aqui ele está começando a juntar os 12, que ele está começando a missão dele, começando a viver a missão dele. Então o que nós podemos aprender de lição com esse texto? Que assim como esses homens, eles tinham chamado de seguir Jesus. Eles começaram a seguir Jesus e eles ficaram por 3 anos aprendendo com Jesus. O que eu posso tirar de lição para a minha vida, para a sua vida com esse texto? Que assim como esses homens foram chamados para seguir Jesus, para cumprir a sua missão, Jesus também nos chama para que nós possamos cumprir a nossa missão. Todos nós temos um propósito nesse mundo, não veio ninguém sem propósito, não veio ninguém aqui para passar despercebido, todos nós temos um chamado, temos um propósito. E assim como Jesus chamou esses homens, ele também nos chama para que a gente cumpra o nosso propósito. E o propósito principal é seguir a Jesus. E como assim seguir a Jesus? Porque Jesus não vive aqui como homem entre nós. Aqui, no texto, ele estava como homem e eles podiam seguir Jesus como homem. Mas hoje Jesus não está aqui como homem para a gente seguir. Como que a gente segue Jesus hoje?
através dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente busca praticar, aprender o que Jesus deixou aqui, a gente se torna um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, a partir do momento que a gente aprende o que está aqui, porque tudo que ele ensinou para os seus discípulos, apóstolos, está escrito aqui. Então, se eu começar a aprender tudo que está aqui, eu se torno como aqueles homens que seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus, Jesus ensinou, Jesus falou do amor de Deus, falou das coisas de Deus, realizou milagre, tá? Tudo que Jesus fez, tá? O mais importante tá nesse manual. Então, como que eu sou um seguidor de Jesus? A partir do momento que eu começo a seguir o que está aqui, começo a praticar o que está aqui para a minha vida e começo a ensinar para que outras pessoas aprendam o que está aqui. Por que Jesus chamou os 12 para ser seguidores dele? Para eles aprenderem com Jesus, e após, quando Jesus subiu ao céu, o que eles fizeram? Eles saíram pregar tudo o que eles aprenderam com Jesus. Por isso que eles são os discípulos, apóstolos de Jesus, porque depois que eles aprenderam, eles foram ensinar para outras pessoas. E quando Jesus nos chama, tem um chamado para a nossa vida, para sermos discípulos de Jesus, para a gente aprender aqui, não é para eu aprender para reter para mim, mas é para eu aprender, depois que eu aprender, passar para que outras pessoas aprendam. Foi isso que aconteceu com os discípulos e é isso que vai acontecer com todas as pessoas que foram vindo ser seguidores de Jesus. Porque Jesus, ele não quer que eu aprenda algo só para mim, que eu seja egoísta, eu aprendi para mim, tá ótimo. Não, ele quer que eu aprenda para mim, transforme a minha vida e após eu estar transformada, que eu passe esse conhecimento para que outras vidas sejam transformadas. Foi assim que foi chamado com os 12 e continua até os dias de hoje. Todas as pessoas estão sendo chamadas para falar, para conhecer Jesus, ser seguidor de Jesus, e essa corrente vai sempre continuando até Jesus voltar. Então, quando eu vou para uma igreja, eu aprendo, eu conheço, eu se torno um seguidor de Jesus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não é para eu ser egoísta e guardar tudo isso no meu coração, não, eu tenho que passar para frente para que outras pessoas conheçam Jesus. Assim como Jesus fez bem para a minha vida, eu tenho que mostrar para que outras vidas também sejam transformadas, porque Jesus faça o bem em outras vidas. Então, eu tenho que ser uma pessoa que aprendo e transbordo em outras vidas. Eu nunca posso guardar só para mim. O que aconteceu com João Batista que veio antes de Jesus? Ele ensinou do amor de Deus, ele pregou o arrependimento, ele pregou para que outras pessoas fossem transformadas. Então, todo propósito que Deus dá para a minha vida, dom que Deus dá para a minha vida, não é para eu ser abençoada, é para que eu abençoe outras vidas. Sempre é assim. Tudo que Deus me dá para mim é para que eu abençoe outras vidas. Toda a minha vida vai ser assim. Eu recebo não só para mim, mas para que outras vidas também sejam abençoadas através da minha vida. Então, a grande lição desse texto aqui sobre o chamado dos discípulos é que, assim como eles foram chamados, nós também somos chamados a ser seguidor de Jesus, conhecer o que Jesus ensinou, conhecer os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ensinar para outras pessoas. Então, esse é o propósito de ser um seguidor de Jesus, porque discípulos não são só aqueles 12, é todos aqueles que aceitam Jesus, que querem ser seguidores de Jesus, nós somos chamados discípulos de Jesus. E aqui nós vemos que Natanael duvidou, ele fala, pode vir coisa boa de Nazaré. Então Jesus fala que viu ele antes sentado debaixo da figueira, e só porque Jesus falou isso, ele creu em Jesus. E quando a gente começa a estudar as Escrituras, conhecer os grandes feitos de Jesus, quanto mais a gente estuda as Escrituras, mais o nosso coração é transformado, mais a nossa fé cresce, mais a nossa fé é edificada. Porque não tem como eu crer em Deus, não tem como a minha fé crescer, não tem como eu ter amor por Jesus, amor por Deus, se eu não conheço os ensinamentos de Jesus. Então eu preciso estudar para que eu venha amar a Deus, para que eu venha amar as coisas de Jesus e sempre pedir para que Deus me transforme de dentro para fora e enche meu coração do amor dele, para que eu venha amar outras pessoas e desejar ensinar outras pessoas para que outras pessoas sejam transformadas. Então todos nós, assim como esses homens aqui, todos nós temos um chamado de sermos seguidores de Jesus.
e aprender com Jesus, e após aprendermos com Jesus, para que a gente venha ensinar outras pessoas, que outras vidas sejam transformadas. Amém? Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, porque todo o chamado dessas pessoas sejam clarificado, que eles possam entender o propósito que o Senhor tem para cada uma dessas vidas. Abre o entendimento, Senhor, para que eles venham te conhecer melhor, para que eles venham ter amor pelo Senhor e que eles sejam suas vidas transformadas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.